Olá, pessoal. Continuando com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, do autor Tony Cook, e vamos estar lendo o capítulo 15, cujo título é A Igreja em Sardes. A vida importa. Tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. As ruínas da antiga Sardes estão a 36 quilômetros a sudeste de Tiatira. A cidade de Sardes teve um passado ilustre e era o lar de muitos judeus, tendo origem por volta do século VI a.C. A igreja ali estava com problemas nos dias de João. Embora tivesse uma boa reputação, estava destituída de vida e de energia. Na verdade, Jesus a descreveu como morta. Embora alguns dos cristãos não estivessem caído nas garras da letargia severa que devastava a comunidade de Sardes, Jesus emitiu um toque de alerta imperativo para essa congregação. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sei vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do verso 1 ao 6. Esta carta serve como um forte lembrete de que os cristãos não podem se dar ao luxo de confiar em realizações passadas, mas precisam manter uma experiência vibrante e nova com Deus. A versão da Bíblia Translation, traduzida aqui para o português, oferece uma tradução muito útil dessa carta em particular. Conheço tudo o que vocês fazem e sei que vocês têm uma reputação de serem muito avivados, mas na verdade estão mortos. Despertem e fortaleçam o que lhe resta antes que isso acabe, pois eu não considero suas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembre-se de todas as coisas que receberam e ouviram, e então voltem-se para Deus e lhes obedeçam. Pois se vocês continuarem nesse topor, eu virei como um ladrão, e vocês não terão a menor ideia da hora que eu virei. Porém, há ainda alguns em Sardes que permanecem puros, e eles caminharão em comunhão comigo sob a luz resplandecente, pois eles são dignos. Apocalipse 3, do verso 1 ao 4. Essa situação em Sardes não foi a primeira vez que santos que estavam adormecidos foram desafiados a se avivar. Considere estas outras advertências do Novo Testamento dadas através de Paulo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, verso 11. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A tendência à estagnação espiritual não é rara. Paulo tratou do mesmo problema nas igrejas mencionadas nesses versículos. Portanto, os cristãos hoje precisam se proteger
contra isso, e também muitos em Sardes estavam se apoiando na aparência externa, em vez de manter e cultivar a verdadeira substância espiritual. Devemos lembrar que aquele cujos olhos são como chamas de fogo vê através de toda superficialidade e fingimento. A referência ao Senhor vindo como um ladrão em um momento desconhecido provavelmente fez alusão a eventos específicos na história da cidade. Sardes tinha uma acrópole muito escarpada e bem fortificada, e os cidadãos se sentiam seguros dentro das suas altas muralhas. O excesso de confiança de seus habitantes resultou em descuido e falta de atenção, e a cidade foi dominada em duas ocasiões diferentes quando suas muralhas foram rompidas. Os cristãos que receberam essa carta teriam entendido que Jesus os estava alertando contra o excesso de confiança e os estava chamando para estarem espiritualmente atentos e vigilantes. Jesus comunica nessa carta que nem todos os cristãos em uma determinada igreja são iguais. Assim como observou que nem todos os cristãos em Tiatira haviam sucumbido à falsa doutrina de Jezabel, aqui Jesus observa que nem todos estavam espiritualmente adormecidos. Ele afirma: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4. Em outras palavras, Jesus identificou o clima predominante na igreja, mas não colocou todos os membros sobre a mesma generalização. É interessante que Jesus não citou a perseguição ao se dirigir a essa congregação. Será possível que não houvesse vitalidade espiritual suficiente nessa igreja para atrair qualquer tipo de perseguição? Talvez eles exercessem um impacto tão pequeno na cidade que quase ninguém soubesse que eles estavam ali. Jesus também não teve de tratar com algum problema de heresia. Será possível que ninguém se importasse o suficiente com as questões espirituais e doutrinárias para se arriscar a sair dos eixos? Talvez os cristãos em Sardes tivessem caído no formalismo e no ritualismo a ponto de estarem apenas fazendo as coisas por fazer, no que diz respeito à sua fé. Qual for o caso, Jesus os confrontou com relação à falta de vitalidade deles e os desafiou a revitalizar e avivar sua vida espiritual. Para Jesus, não bastava uma congregação que tinha aparência de estar viva. Ele queria cristãos que estivessem verdadeiramente vivos. E quanto ao livro da vida? Outra tradução do versículo 5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Jesus encorajou seus discípulos: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas, capítulo 10, verso 20. Há algo tremendo, consolador sobre ter certeza do perdão e da salvação, ser conhecido, aceito e reivindicado por Deus. Lembro-me de ter problemas com a questão de autoconfiança quando eu era recém-convertido e jamais esquecerei a sensação de paz que senti quando o Espírito Santo imprimiu em meu coração estas palavras de Jesus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Quando a sua fé está no Senhor Jesus Cristo, quando você crê que Ele morreu pelos seus pecados e o ressuscitou dos mortos, quando você confia nele como seu Senhor e Salvador, você pode saber que pertence a Ele.
Esse princípio da verdade é a razão pela qual o apóstolo João também disse: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 13. Deus quer que saibamos e tenhamos certeza de que somos dele. Paulo expressa isso de outra maneira. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Deus expressa essa verdade também através do livro da vida. Ao garantir aqueles cuja fé está no Senhor Jesus Cristo, que os nomes deles estão escritos ali, embora essa seja uma ótima notícia para o cristão, também há referências muito sérias e assustadoras ao livro da vida ao longo do restante de Apocalipse. João deixa muito clara essa distinção entre os crentes e os incrédulos, entre aqueles cujos nomes estão escritos no céu e aqueles cujos nomes não estão escritos ali. Ele se refere àqueles que adoram a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Mais tarde, João vê um grande trono branco e o julgamento que vem a seguir. Ele escreve: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. À medida que a revelação se aproxima do final, João descreve os novos céus e a nova terra, assim como a nova Jerusalém. Acerca desse lugar, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro habitam, João escreve: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 7. A Bíblia também nos lembra, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Isso é algo de que os cristãos precisam ser lembrados regularmente, que a vida não se resume apenas a estar confortável e acumular coisas boas. É imperativo conhecer a Deus e estar preparados para a eternidade. Ao considerar essa verdade, o amor de Deus pelos perdidos precisa ser uma ênfase constante em nossa vida. A referência de Jesus aos nomes do livro da vida nos lembra aqueles que talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por essa mesma razão, a igreja deve sempre se dedicar a alcançar os inalcançados. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O fato de o livro da vida ser mencionado em momentos diferentes em Apocalipse, em seguida as instruções de Jesus aos cristãos de Sardes, nos lembra o quanto essa decisão de vida ou morte é importante para todas as pessoas. Até mesmo no Antigo Testamento, vemos essa proposta ser colocada diante da humanidade. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. João deixa muito claro que essa vida, a vida eterna, encontra-se no Senhor Jesus Cristo. Ele escreve: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Se não tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, você pode receber o dom da vida eterna, um dom
que Deus está lhe oferecendo gratuitamente nesse instante. Você pode se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Uma maneira de expressar sua fé é fazer a oração a seguir. Essa não é uma espécie de fórmula mágica, mas é uma maneira de você clamar a Deus de modo com o coração, de todo o coração. Pai Celestial, agradeço porque o teu Filho Jesus veio a esta terra, viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que ele ressuscitou dos mortos para que eu pudesse receber perdão, tornar-se teu filho e receber o dom da vida eterna. Venho a ti agora e me arrependo de todo o pecado. Eu não apenas recebo o teu dom do perdão, como também te entrego toda a minha vida e todo o meu coração. Creio que tu me aceitasses porque Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Tu também disseste: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Obrigado por me salvar, por fazer de mim teu filho e por me ajudar a viver para ti. Em nome de Jesus, amém. Fazer uma oração como esta não é o seu último passo. Ao contrário, é o primeiro passo para um relacionamento e uma jornada com Deus por todos os dias da sua vida. Você não vai querer fazer essa jornada sozinho. Encontre uma boa igreja, um grupo de pessoas que creiam na Bíblia e respeitem a sua autoridade. Siga as instruções da Bíblia sobre ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo. Consiga uma Bíblia e comece a lê-la. Sugiro que você comece o Evangelho de João e em seguida com os livros de Romanos. Não se preocupe se não entender tudo, mas se certifique de abraçar e andar na luz do que você já sabe. Você entenderá mais com o tempo à medida que começar a crescer na fé. Enquanto isso, mantenha sua fé em Jesus e em tudo que Ele fez por você. A sua fé deve estar nele e nele não há em si mesmo ou na sua própria perfeição. Lembro-me de se alegrar com o que o Senhor enfatizou. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10:20. Oração. Senhor, agradeço porque o meu nome está escrito no teu livro da vida. Tu desejas que a tua igreja seja viva e vibrante. E oro para que eu mantenha sempre o tipo de vitalidade que tu desejas. Oro para que as congregações em toda a terra se livrem de todo senso de torpor ou letargia e estejam totalmente alertas com relação à tua presença, aos teus planos e aos teus propósitos. Que nunca estejamos entorpecidos ou sem vida para tudo que tu desejas fazer em nós e através de nós. Amém. Aqui concluímos o capítulo 15. Até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.